Onde está a nossa família no nosso mapa astral? E o que a astrologia tem a acrescentar para nós na hora que a gente vai olhar para a nossa família, interpretar as vivências dentro da nossa casa, com a nossa família de origem? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Gente, o tema família e astrologia está muito relacionado. Inclusive, existe uma área no mapa astral que a gente chama de casa 4. As casas astrológicas, né, são como fatias desse mapa astral. Então, a gente tem, num mesmo mapa astral, 12 fatias, 12 áreas de vida, que são também 12 casas astrológicas. Cada uma dessas fatias, então, vai falar sobre um campo das nossas vidas. No caso, se a gente estiver falando sobre família, a gente vai estar falando sobre a casa 4, que é também a casa da nossa ancestralidade e das nossas bases familiares. Claro que, tendo a ver com as bases familiares, também vai ter muito a ver com as nossas bases emocionais, porque é dentro de casa, é com a família que a gente acaba construindo as nossas primeiras vivências emocionais, né? Aqui a gente pode estar falando de família de sangue ou não, tá? Mas a gente está falando dessas primeiras vivências em família, o que a gente sente, o que a gente percebe, como que a gente lida com os problemas dentro dessa família, se somos acolhidos, se não somos. Tudo isso está na nossa casa 4 e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, também trazendo algumas informações sobre a Lua, que é um outro astro em astrologia, que também fala muito sobre família. Então vem comigo depois da vinheta. Então, minha gente, se você é novo aqui no canal, queria aproveitar para te falar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bia Nogueira, esse é o canal Astropédia, é um canal que eu estou sempre usando para trazer para vocês conteúdos falando sobre astrologia, céu do momento, horóscopo, conteúdos didáticos dentro desse grande universo, tá? E vocês são muito bem-vindos, tá? Inclusive, seja você novo ou não, aproveita para curtir o vídeo, não deixa para o final porque muitas vezes vocês esquecem. Se inscreve no canal, claro, se for novo, e me deixa aqui também um comentário para eu saber se você já sabia de tudo isso, se você consegue encontrar no seu mapa astral os padrões da sua família, como que vocês lidam com problemas, como que você se sente com relação a eles, ou não, se isso tudo é muito novo para você. Aqui, claro, gente, esse vídeo não substitui uma consulta individual, tá? Eu também realizo atendimentos e se vocês quiserem, aqui embaixo na legenda, além de ter as minhas outras mídias sociais, também tem informações de contato para consulta, tá? Agora, qual que é a situação? O tema de família já é um tema muito profundo, família dentro da astrologia também é um tema muito profundo, mas aqui eu vou abordar algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente entender a base, né, o básico do básico, tá? O que acontece? A gente tem, então, em astrologia, essa área familiar que se chama casa 4, né? E todos nós vamos ter um signo abrindo essa casa 4, né? Isso daí vai depender ali de qual signo que está abrindo essa região do mapa astral. E o signo que a gente tem nessa casa vai falar muito sobre a nossa visão sobre a família, tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, se a casa 4 abre no signo de Câncer, não sei qual que é o sol dessa pessoa, não sei qual que é o signo dela, tá? Ela pode ser de Virgem, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, não importa. Mas supondo que a casa 4, essa casa familiar, esteja abrindo num determinado signo, por exemplo, Câncer, o signo de Câncer, que já é um signo que a gente relaciona muito à família, né? Então, a visão sobre essa esfera familiar da pessoa é uma visão de Câncer, tá? A pessoa vai ver a família como um núcleo emocional, a pessoa vai valorizar muito as lembranças, as memórias que ela tem em família, né? A qualidade dessas memórias vai ter muito a ver com o sentimento atribuído a elas, né? E a minha casa, o meu lar, a meu ver, né? Porque a casa 4, além de falar da família, também vai falar do meu ambiente doméstico. Então, é uma área em que eu preciso me sentir confortável emocionalmente, a família é um núcleo emocional que é para ser respeitado, é para ser nutrido com carinho, atenção, afeto. Não sei se eu tive isso ou não no mapa, tá? Mas é a minha visão, né? Porque a casa 4 abre naquele signo. Muito diferente, por exemplo, se a pessoa tiver um aquário na casa 4, né? Para mim, a família é uma relação que tem que ser de igual para igual,
né? Não é uma relação hierárquica, que um é melhor, que um é mais do que o outro, ou mais importante que o outro, né? Se for aquário, todo mundo tem que ser tratado com respeito, todas as ideias vão ter que ser valorizadas, o debate tem que ser permitido na minha casa, porque essa troca constante de ideias é essencial. Então depende muito do signo que eu tenho nessa casa 4, vai ser a visão que eu tenho sobre a família, né? E claro que eu também posso ter planetas nessa área, né? Aí, gente, o negócio começa a complicar, porque vocês pensam assim: se eu tiver um Marte, um planeta da competição, da guerra, da conquista, numa casa 4, que é uma casa familiar, pode ser que eu tenha experimentado na minha vida, na minha família, né, um ambiente que fosse competitivo, tá? Isso daqui depende muito assim, às vezes é consciente, às vezes não é consciente. Às vezes é uma coisa que foi feita de propósito, mas muitas vezes não foi feita de propósito, tá? Mas eu poderia experimentar na minha vida desde cedo, dentro desse ambiente familiar, um ambiente em que eu sinto que eu sempre tenho que competir com os outros, que eu tenho que me posicionar, que eu tenho que batalhar por aquilo que é meu, porque senão alguém pega, né? Então, a gente tem um planeta bélico num campo familiar. E não estou falando que Marte na casa 4 é ruim, tá? Porque às vezes o Marte na casa 4 também envolve muitas outras coisas. Às vezes a pessoa é um líder dentro da família, tem iniciativa na família, luta pela família. Poderia ser também, tá? Mas é um planeta essencialmente bélico num campo familiar. Então, muitas vezes pode também ter esse ambiente competitivo, né? Diferente se for, por exemplo, uma Vênus, né? Se for uma Vênus no ambiente familiar, uma Vênus em peixe, sei lá, uma Vênus bem colocada, é o ambiente que é mais harmonioso, em que eu sinto que ao mesmo tempo, pode ser que também seja muito aparência, né? A gente tentando viver todo mundo ali diplomaticamente para não dar problema, né? Também poderia ser isso, tá? Mas, querendo ou não, é um ambiente que toma uma forma um pouco mais harmônica, né? E assim vai. Então, a gente entendendo a casa 4 da pessoa, que planeta que ela tem, que signo que abre, a gente começa a entender qual que é a visão dela sobre a família, como foram essas primeiras experiências familiares, né, o que, que ela guardou dentro dela e, portanto, como que essas bases emocionais foram sendo construídas, tá? A Lua também vai falar sobre isso. Eu tenho outros vídeos aqui no canal, dentro de uma série minha didática, que se chama Entendendo Astrologia. E nessa série didática, a gente está falando muito sobre a Lua, né, também, tá? Tem um vídeo só falando sobre isso. O que é a Lua, as bases emocionais, a Lua nos signos, que é também uma figura materna no mapa astral, né? E a Lua muitas vezes vai falar, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, vai falar sobre a figura materna da pessoa, né? Então, seja lá quem cumpriu, foi uma mãe biológica ou não foi, mas a pessoa teve uma figura ali, alguém ela teve, né? Ou pode ser a ausência dessa pessoa também, que é retratada pela lua dela, pode ser uma lua mais difícil, por exemplo, mas tá ali o astro no mapa astral, né? A lua falando sobre essas figuras possíveis maternas, tá? E aí a pessoa vai puxar desse conceito materno muito do temperamento dela, tá? Então, se a pessoa sente desde criança, né, vai recebendo um padrão de uma mãe, né? Supondo, é uma mãe muito carismática, é uma mãe extravagante, que chama atenção, mas que se coloca bem, que assume bem o palco da vida, que é generosa, que é uma líder, né? Às vezes a pessoa vai vir ali com uma lua em leão, vai, supondo, né? Então é aquilo que ela absorveu da mãe dela, que não significa que é o que a mãe dela é, né? Porque às vezes a pessoa tem uma lua, mas o irmão e a irmã têm outra lua. É o meu caso, por exemplo, né? Eu tenho uma lua em Áries, então essa figura materna para mim, no meu caso, foi uma mãe que, puxa, tinha um padrão ariano. Uma mulher guerreira, independente, muito agitada, né? E tenho irmãos que têm uma lua em escorpião. Então, para esse irmão, essa mesma mãe não era tão agitada, ela tinha mais uma coisa de autocontrole, de um senso estratégico, de também ter muito poder, mas através de trabalhar nos bastidores, de articular as coisas, de cuidar desse senso de controle da família, né? Então cada um recebe de uma maneira, né? E aí, o que vai ser mais importante? Aquilo que está no nosso mapa astral, a maneira como a gente recebe, não importa a realidade, né, por assim dizer. É que é muito subjetivo falar de realidade, mas a questão é que não importa, né, aquilo que de fato aconteceu, né? Se houve um abandono ou não houve, se a pessoa esteve presente ou não teve, o que importa é como eu recebo isso. Se eu senti que teve abandono, né, no mapa astral, então tenho ali uma marca difícil, é como se tivesse tido. É como se tivesse tido.
Eu tenho aquilo no meu mapa, tá na minha base emocional, eu sinto aquilo, né? Você vai perguntar para outras pessoas da família, né? Imagina que teve abandono, né? Teve tudo de bom, não teve rompimento nenhum, não teve nenhum trauma, né? Outras pessoas da família trazendo outras visões da família, mas a pessoa no mapa astral dela tem aquela marca ali. Não, beleza, não tive abandono prático, mas eu vivenciei isso emocionalmente, tá aqui na minha base emocional, né? Então, como que a gente vai ter que olhar para isso? Considerar aquilo que a pessoa está falando, né? Não importa a veracidade, né, do evento prático, se existiu ou não existiu, mas teve uma sensação, teve uma percepção. E essa sensação, essa percepção vai dar origem às bases emocionais da pessoa. Não importa se ela foi acolhida ou não, mas ela se sentiu acolhida? Não importa se ela foi abandonada ou não, mas ela se sentiu abandonada, tá ali naquele mapa astral, então ela sentiu, né? Então a gente tem que entender isso, né? Porque assim a gente consegue olhar para essa ferramenta que é o mapa astral sob esse olhar terapêutico e falar, não, a experiência que a pessoa teve tá validada ali, né? Ela passou por aquilo, né? Tanto que cada um da família vai ter um mapa astral. Não vai ser o mesmo problema, né? O problema que eu tenho com a minha família vai ser completamente diferente que o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, né? Então, cada um vai ter o seu mapa astral, todo o mapa astral vai ter que ser valorizado, todo ele vai ter que ser considerado também, né? Mas, então é isso, é assim mais ou menos que a gente olha para esse campo familiar através da astrologia, né? Olhando muito da casa 4, que é essa casa que fala sobre ancestralidade, que fala sobre a construção das minhas bases emocionais, a visão que eu tenho sobre a minha família, que muitas vezes é herdado da minha família, ou se não é herdado, o ambiente no qual eu cresço acaba estimulando aquilo. Às vezes não é que alguém da minha família tem o mesmo padrão no mapa, mas tem um padrão diferente, abriu espaço, né, para que eu interpretasse através daquele signo que está na minha casa 4. Então isso também tem que ser considerado, né? E muito da Lua também, que vai ser o astro que fala também das nossas bases emocionais e que muitas vezes vem herdado dessa figura materna. Né? Então aí a gente começa a entender como que a pessoa lida com a família, né? Duas pessoas que são aquário, as duas pessoas têm ascendente em peixes, não sei. As duas podem ter o mesmo signo na casa 4, né? Mas cadê o regente? Elas têm outros planetas naquela área, onde que está a Lua, né? Então daí a gente vê a pluralidade, duas pessoas com o mesmo signo, mesmo ascendente, mas que lidam com a família de uma forma completamente diferente, passaram por desafios completamente diferentes, né? Assim a gente vai começando a delinear essas experiências familiares e tentar entender como a pessoa se sente com relação à família dela. Tá bom? Então isso daqui, gente, uma prévia, porque muito assunto para falar dentro de astrologia, ainda mais envolvendo esse grande tema que é o tema familiar, tá bom? Me conta aqui se você sabe onde que tá a sua casa 4, me conta aqui se você sabe onde que tá a sua lua, se esse vídeo te ajudou, esclareceu alguma coisa, não esclareceu, se fez sentido para você, tá? Sempre a caixinha de comentários aqui muito aberta, vocês sempre muito bem-vindos, tá? Não deixem de tentar conhecer a minha série Entendendo Astrologia, tem outros vídeos, né? E, inclusive tem um falando sobre a Lua que ajuda muito a gente também a entender esses padrões emocionais de cada um, tá bom? Curte o vídeo, se inscreve no canal, me deixa um comentário, um grande beijo e bora tentar entender mais do nosso mapa astral.